Você já esteve no topo. Já foi comentado em salas onde você nem imaginava estar presente. Seu nome era lembrado, citado, carregava peso. Você era relevante. Você era a pessoa que resolvia, aquele que chegava com presença, que entregava resultado, que exalava liderança. Você tinha voz, e essa voz ecoava, atraía, incomodava, mas nunca passava despercebida. Então, um dia, você parou. Talvez tenha sido o cansaço te consumindo de forma silenciosa, ou talvez tenha sido uma crise que te atropelou sem aviso. Quem sabe, um erro que você jurou que jamais cometeria, ou mais traiçoeiro ainda, uma distração boba que cresceu como erva daninha até tomar tudo. A verdade é que pouco importa o motivo. Você parou. Seu movimento cessou. Sua chama diminuiu. E quando você para, o mundo continua. De repente, o silêncio, aquele celular que não parava de vibrar, virou um objeto inerte sobre a mesa. As mensagens sumiram. Os convites cessaram. As portas que antes se escancaravam agora estão fechadas, não por raiva, mas por indiferença. As palmas que antes explodiam ao seu redor evaporaram como se nunca tivessem existido. Você acha que o mundo te odeia? Que há um complô contra você? Que existe um movimento para te cancelar? Não seja ingênuo. O mundo não te odeia. O mundo simplesmente esqueceu que você existe. Porque, no fundo, ninguém se importa tanto assim com você. Sua relevância não é um direito adquirido. É um aluguel caro que precisa ser pago todo santo dia, com resultados, movimento, presença e coragem. O eco do seu passado não paga as contas da sua influência hoje. O que você fez antes não segura as portas abertas agora. Se você não gera impacto no presente, você se torna invisível. E invisibilidade, nesse jogo, é pior do que ódio. Porque quem te odeia, ao menos lembra que você existe. Mas quem te esqueceu, nem cogita te colocar na conversa. Você acha que tem mais tempo? Talvez não tenha. O mundo se move rápido. E quem não acompanha vira estatística, piada ou pior, lembrança distante. Ato 1. O jogo é cruel e sempre foi. O mundo não mede suas intenções, ele mede apenas o que você entrega. Ele não quer saber se você é bom, se tem um coração puro, se sonha em fazer diferença. Suas boas ideias não significam nada se você não as transforma em resultado. Suas belas histórias não compram respeito se não são seguidas por conquistas. Você pode ter sido brilhante ontem, mas se hoje parou de gerar valor, você virou passado. E passado não assusta ninguém. Passado é só curiosidade histórica, usado para entreter conversas vazias. Enquanto você não cria valor agora, você se torna apenas lembrança. E lembrança não comanda salas, não fecha acordos, não move multidões. O mundo não tem memória afetiva por homem que não performa. Ele não reserva lugar na mesa para quem se acomoda. Ele não mantém portas abertas para quem parou de se provar. Você acha que merece reconhecimento só porque já fez algo relevante? Você acha que as pessoas vão te reverenciar por pura gratidão? Acorde! Gratidão é frágil, respeito é volátil, e ambos evaporam quando você para de entregar. Você só é lembrado enquanto é útil. E quando para de ser, o mundo te joga no esquecimento com a mesma rapidez que te ergueu. Ele te idolatra hoje e te descarta amanhã, porque a única coisa que sustenta seu valor é a utilidade constante. Quem entende isso, para de chorar pelos cantos e volta a lutar. Quem não entende, passa o resto da vida reclamando da injustiça do sistema, enquanto o sistema continua ignorando quem não performa. O jogo sempre foi cruel. O erro é achar que um dia ele foi justo. Ato 2. Não é pessoal, é a regra do sistema.
Você se sente traído. Observa em silêncio e não entende como pessoas que diziam te admirar, que te elogiavam, que queriam estar perto de você enquanto brilhava, simplesmente desapareceram quando você parou de entregar. Você se pergunta onde erraram com você. Acha injusto. Pensa que o mundo deveria ser mais leal, mais grato, mais humano. Mas o mundo real não é moldado por justiça. O mundo real funciona pela lógica fria da utilidade. Enquanto você é útil, sua presença é requisitada. Quando você para de ser, você se torna um peso morto que ninguém quer carregar. Amizade, admiração, respeito, tudo isso está diretamente ligado ao que você representa agora, neste momento. As pessoas se aproximam de quem faz diferença em suas vidas. Gostam de quem as faz ganhar, crescer, ter esperança ou alcançar poder. Quando você para de agregar valor, você some do radar delas. E não é porque ficaram más, é porque estão ocupadas cuidando dos próprios interesses, lutando pela própria sobrevivência, correndo para não serem engolidas pela maré. E isso não é crueldade, é sistema. É como as engrenagens da sociedade giram sem parar, sempre buscando quem resolve problemas, quem cria oportunidades, quem traz luz. Se você parar, o sistema não vai te esperar. Vai escolher outro, vai girar em torno de quem entrega agora. Você não precisa gostar dessa regra. Pode odiar, pode achar nojo, pode achar desumano, mas precisa entender que isso é realidade. Porque quem entende para de sofrer como criança e começa a agir como adulto. Quem entende a regra para de mendigar atenção e começa a gerar relevância novamente. Só assim você se torna indispensável. Só assim você volta a ser lembrado como alguém que importa, em vez de se tornar apenas uma sombra do que um dia foi. Ato 3. O erro de achar que o passado te sustenta. Você acredita que seu histórico, suas conquistas antigas, suas histórias de glória garantem respeito eterno. Acha que quem foi rei nunca perde a majestade. Mas essa crença é a armadilha que destrói mais homens do que qualquer inimigo. Porque o que você fez no passado não garante nada no presente. O mundo só respeita quem continua entregando. O troféu antigo não compra influência. O currículo premiado não segura portas abertas se você parar de ser relevante agora. O passado embriaga porque faz você se sentir seguro. Te ilude dizendo que ainda tem valor só porque um dia foi grande. Você se apega às histórias, às vitórias, às memórias que massageiam o ego e mantém viva a ilusão de que não precisa mais provar nada. Mas a realidade é implacável. O mundo vive do presente. E quem não entrega hoje, quem não mostra força agora, começa a sumir dos mapas. E quando some, não gera mais emoção. Não desperta aplauso nem inveja, não provoca raiva nem fascínio. Desaparece na indiferença. Homem que para de vencer passa a ser ignorado. E quem é ignorado por tempo suficiente vira apenas tolerado. Alguém que está no ambiente, mas ninguém mais faz questão de escutar. E ser tolerado é a antessala do esquecimento. Você quer respeito? Então continue produzindo resultados. Você quer manter poder? Então continue vencendo. Você quer ser lembrado? Então faça algo que as pessoas não possam ignorar hoje. Enquanto você respirar, a batalha não acabou. Mas se escolher viver do passado, é sinal de que já desistiu, mesmo que finja continuar no jogo. O passado é só um eco que desvanece. Quem não cria impacto agora já começou a morrer em vida. Ato 4. Quando o respeito some junto com os resultados. Sabe aquele olhar de admiração que você recebia quando entrava em uma sala? Ele evapora. Desaparece como névoa ao sol assim que seus resultados cessam. As mesmas pessoas que se calavam para ouvir cada palavra sua, agora te interrompem, sem receio. As que te elogiavam começam a te corrigir em público, apontando falhas que antes ignoravam ou justificavam. Você passa de referência a alvo de condescendência. E nada destrói mais a autoridade de um homem do que perceber que já não intimida, que seu silêncio não gera mais expectativa, mas sim indiferença. É como se o mundo dissesse:
você não está mais autorizado a inspirar. E essa frase não é pronunciada em voz alta, mas é gritada em cada atitude, na falta de convites, no corte de oportunidades, no sorriso educado que esconde desinteresse. O palco que um dia foi seu é tomado sem cerimônia por quem ainda entrega. O mesmo palco que você dominava agora serve para que outros provem seu valor em cima das suas cinzas. O respeito do mundo sempre foi um reflexo do respeito que você tem por si mesmo. Quando você se permite parar, quando se acomoda no que conquistou, quando troca movimento por nostalgia, você envia ao mundo o sinal de que já não é ameaça. E quem não é ameaça passa a ser visto como degrau ou obstáculo, não como líder. O mundo não respeita quem abre mão do próprio fogo. Ele não faz caridade com quem aceita se apagar. Quem deixa de gerar resultados passa a ser questionado. Quem deixa de mostrar força passa a ser corrigido por quem jamais ousaria contestá-lo em seus dias de glória. Esse é o teste final do poder. Você só sabe quem realmente te respeita quando você falha. O resto é respeito alugado pelo medo ou pelo interesse. Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Atos 5. A boa notícia. Deus não se move por performance impecável. O mundo é brutalmente rápido em esquecer. Ele transforma ídolos em piadas em questão de dias. Pessoas que te chamavam de gênio, salvador, visionário, passam a fingir que nunca te conheceram. O mundo mede sua importância pelo que você faz hoje, e quando você falha ou para, ele não apenas te ignora, ele reescreve a história como se você nunca tivesse existido. Mas existe um lugar onde isso não acontece. Há um olhar que vê o que ninguém mais quer enxergar. Deus não se move por performance impecável. Ele não contabiliza vitórias para decidir quem merece cuidado. Ele observa o coração em guerra, o coração que apanha, sangra, mas não desiste de lutar. O coração que, mesmo caindo, ainda deseja se levantar. Ele vê suas lágrimas no silêncio, ouve seus pensamentos mais desesperados, acompanha seu esforço que ninguém aplaude. Enquanto o mundo julga apenas o resultado exposto, ele avalia a disposição que você mantém em segredo. Como diz Provérbios 24:16, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Isso significa que cair não é fracasso definitivo, mas parte do processo de quem está vivo. Só permanece caído quem decide parar de tentar. O céu tem memória do que o mundo esquece. Enquanto todos viram o rosto, Deus permanece. Quando o respeito humano desaparece, ele ainda conhece seu valor. Quando a voz do mundo decreta que você acabou, ele pode sussurrar que você ainda não começou de verdade. Porque para ele, o que define você não é a frequência das suas vitórias, mas a coragem de continuar quando já não resta mais aplauso. Essa é a esperança que o mundo não oferece. Saber que existe um lugar onde seu valor não depende do último resultado, mas do coração que insiste em lutar. Atos 6. A pausa não é o fim. Na verdade, é o recondicionamento. Talvez você parou porque era necessário, porque havia chegado no limite, porque a exaustão te quebrou de dentro para fora. Talvez a pressão esmagou seu senso de direção e você ficou sem forças, sem chão, sem luz. Talvez, no fundo, você sabia que continuar no ritmo anterior significaria destruir a si mesmo. Então, parou. E o mundo, incapaz de enxergar além do resultado imediato, te rotulou como fraco, derrotado, acabado. Mas pausa não é sinônimo de fracasso. Pior que parar é continuar quando tudo dentro de você já desistiu, porque isso sim é suicídio emocional. O que muitos chamam de abandono pode ser, na verdade, o primeiro passo para um retorno mais poderoso. Parar não precisa ser o fim. A pausa pode ser o espaço onde você recondiciona sua mente, recalibra seu espírito, reconstrói a força que o próximo salto vai exigir. O homem sai de cena não porque perdeu, mas porque entende que lutar sem preparo é suicídio.
Enquanto os fracos zombam do seu silêncio, você, em silêncio, está afiando a lâmina, recuperando o fôlego, redefinindo a estratégia. É nesse silêncio que você decide quem será quando voltar. E essa escolha pode transformar o que parecia derrota em reinício. Lembre-se, o mundo só enxerga dois estados, sucesso ou irrelevância. Ele não entende processos, ele não respeita a reconstrução. Mas quem faz história não se importa com a visão míope do público, porque grandes voltas nascem em grandes pausas. O que define seu destino não é quanto tempo você ficou fora do jogo, mas o que você fez consigo mesmo enquanto o mundo achava que você tinha terminado. A pausa é a incubadora de quem quer voltar mais forte. E quem usa o silêncio para se reerguer, escreve capítulos que fazem todos esquecerem o tempo em que foi dado como derrotado. Ato 7. Se quiser voltar para o jogo, volte maior. Não cometa o erro infantil de tentar apenas recuperar o que tinha. O que você tinha já morreu no exato momento em que parou de entregar. O mundo não te deve nada. Ele não vai te devolver o que era seu só porque você decidiu reaparecer. Se quer voltar, volte maior. Não apenas restaurado, mas evoluído. Construa algo novo. Crie valor que ainda não existia. Porque quem tenta simplesmente retomar o antigo sempre volta menor do que saiu. E homem que volta menor provoca desprezo, não respeito. Voltar pequeno é fácil. Qualquer um pode rastejar pedindo uma segunda chance. Mas voltar maior exige disciplina na escuridão. Exige esforço quando ninguém está vendo. Exige lapidar suas fraquezas até que se tornem armas. Enquanto você estava fora do palco, o jogo não parou. Seus concorrentes não ficaram te esperando. Eles avançaram. Se você aparecer com as mesmas ideias de antes, será devorado no primeiro movimento. O tempo fora do palco precisa ter gerado densidade, não apenas lamentos. Você tem que sair da pausa com mais casca, mais clareza, mais preparo. Tem que voltar como alguém que estudou cada falha, absorveu cada humilhação, converteu cada lágrima em estratégia. Porque quando você volta com cicatriz e voz firme, cada palavra sua carrega mais peso do que as frases decoradas de quem nunca caiu. A queda sozinha não te faz mais forte. É o que você faz durante a queda que define quem você será quando se levantar. O mundo respeita cicatrizes que revelam batalhas vencidas, não choramingos que revelam autocomiseração. A fraqueza exposta sem aprendizado só atrai predadores. A vulnerabilidade transformada em força faz até os predadores pensarem duas vezes. Portanto, se pretende voltar, que seja como sua versão mais poderosa até hoje. Seu retorno não pode ser mera reentrada. Precisa ser tão imponente que o mundo não tenha escolha se não admitir que você está mais perigoso do que nunca. Ato 8. O respeito perdido pode ser reconquistado, mas vai custar. Aceite a verdade. Respeito não é herança, é conquista. E se você perdeu, vai ter que pagar tudo de novo. O mundo não guarda lugar para quem parou, não oferece tapete vermelho para quem some, não tem paciência para quem vive de memórias. Se quiser voltar a ser relevante, vai ter que provar com fatos, vai ter que vencer de novo. E não vencer pequeno, mas vencer em grande estilo. Fazer barulho, quebrar expectativas, forçar as pessoas a lembrarem por que você foi importante um dia. Você vai ter que falar menos e entregar mais, porque quem retorna falando demais parece desesperado. Só quem faz o que ninguém esperava consegue silenciar dúvidas e reconquistar a atenção. O respeito é uma chama que precisa ser alimentada constantemente, e quando se apaga, reacendê-la custa sangue, disciplina e estratégia. No mundo real, respeito não é direito, é resultado. Ninguém vai te respeitar só porque você se sente digno. Você precisa se tornar digno aos olhos deles. E isso se faz com performance, consistência e coragem para se expor outra vez. Sem isso, você continuará vivendo da nostalgia de quem você já foi, assistindo o presente passar sem espaço para o seu nome. A boa notícia? É possível recuperar. O respeito perdido pode ser reconquistado, mas não é de graça.
Vai custar sacrifício, renúncia e a disposição de entrar em guerras que você preferiria evitar. Vai exigir que você se torne tão necessário que até quem duvidou de você seja forçado a recalcular suas alianças e admitir sua relevância. Porque no jogo dos homens grandes, só é lembrado quem volta a ser necessário. E só é necessário quem entrega resultados que ninguém mais consegue entregar. Se você não estiver disposto a pagar o preço, vai viver na sombra eterna de quem teve coragem de se levantar enquanto você se lamentava. Você foi esquecido pelo mundo. E daí? O mundo te esqueceu? Ótimo, porque agora você não deve mais nada a ele. Não precisa mais seguir expectativas que te amarravam, nem manter aparências que te esgotavam. O esquecimento do mundo é a maior liberdade que alguém pode receber. É como sair da prisão da reputação. Ninguém mais te observa, ninguém mais te espera, ninguém mais te controla. Você não tem que agradar, provar ou implorar. Você pode reconstruir do zero, sem pedir permissão. Quando você entende isso, volta ao jogo mais perigoso do que nunca. Porque quem não precisa da aprovação dos outros faz o que precisa ser feito, não o que agrada plateias. E plateias não seguem quem tenta agradá-las. Elas seguem quem tem coragem de ser indispensável. Enquanto o mundo te esqueceu, o céu ainda te reconhece. O que você construiu em silêncio, as batalhas que travou sozinho, as quedas que ninguém viu, tudo isso permanece registrado onde realmente importa. Porque Deus não esquece. O céu tem memória do que o mundo ignora. E isso basta para recomeçar. Porque quem anda com a consciência de ser visto por Deus não se curva à opinião volúvel das pessoas. O mundo esquece quem para. Ele se move rápido, troca ídolos, muda de heróis. Mas ele também não consegue ignorar quem ressurge mais forte do que estava. Aquele que retorna não implorando vaga, mas tomando espaço. Aquele que aparece de novo não pedindo aplauso, mas entregando resultados que fazem até os céticos calarem a boca. Então aceite, ser esquecido foi a bênção que você precisava, porque agora você pode reescrever sua história sem as correntes da expectativa alheia. Você pode voltar ao jogo com foco, densidade e força. O mundo esqueceu? Que ótimo! Você não precisa dele para começar, mas quando começar direito, ele será obrigado a lembrar. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina. De algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.